Paz de Deus, irmãos. Obrigado pela surpresa, foi uma surpresa mesmo. Vou deixar aqui, depois eu abro. Não posso esquecer também. Mas dou graças a Deus por fazer parte desse corpo, por fazer parte dessa igreja. Viu? Então, se vocês, na mesma medida que vocês me amam, eu amo vocês dobrado. Viu? E é o que sustenta a gente, né? O que sustenta nós estarmos aqui, fazer o trabalho que a gente faz. Como eu já disse, né? Muitas vezes eu pessoalmente acredito que a gente faz ainda pouco pela obra de Deus, porque Deus faz por nós, mas estamos aqui como instrumentos para que Deus possa usar a nossa vida para abençoar a vida de outras pessoas e abençoar a sua vida também. Amém? Muito obrigado. Eu quero convidar você, nós já ouvimos a palavra de Deus, e eu quero te convidar a abrir em Atos, sua Bíblia em Atos, do capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. Essa palavra a gente já ministrou ela aqui na igreja, talvez você se lembre dela, enfim, mas eu gostaria, e Deus trouxe ao meu coração isso, conversei com o pastor Cláudio, e ele me disse, não, tudo bem, a gente pode ouvir novamente. Então, que você esteja com o teu coração aberto, porque todas as vezes que Deus fala conosco, Ele traz sempre uma palavra nova, sempre algo novo para nós. Essa palavra se renova todos os dias, todas as horas que a gente lê, todo momento que a gente lê, sempre Deus fala conosco de uma forma diferente. Deus falou comigo também de uma forma diferente. Então, Atos 8, do versículo 1 ao versículo 4. Se estiver procurando, vamos aguardar mais um instantinho. Atos 8, no versículo 1 ao versículo 4. Eu vou ler, e aí você me acompanha, por favor. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. E os que haviam sido dispersos pregavam a palavra de Deus por onde quer que eles fossem. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesta hora, Pai, nós estamos aqui reunidos em igreja como um corpo de Cristo, e nós queremos ouvir, Senhor, a Tua voz falando conosco, nos alertando, nos confortando, nos edificando, Pai, nos fortalecendo a nossa fé na nossa caminhada, Senhor. Assim como o Senhor falou comigo, Pai, por meio desta palavra, eu peço ao Senhor que o Senhor possa usar a minha vida agora como um instrumento para chegar até o coração do meu irmão e da minha irmã nesta manhã. Que eles possam ouvir esta palavra, Senhor, aonde eles estiverem. Que eles possam, Senhor, ouvir esta palavra, Senhor, por meio desta internet. Senhor, que eles possam ouvir aqui, neste lugar, Senhor, o Senhor falando com eles. Teu Espírito, Senhor, trabalha em nosso coração, que o Teu Espírito trabalhe, Senhor, em nossas mentes, e que eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor nos fortaleça como igreja, nos fortaleça como corpo de Cristo. Senhor, que a nossa fé, ela jamais seja roubada, que a nossa confiança no Senhor, ela jamais seja retirada de nós, Pai. Mas assim como nós vemos, Senhor, na Tua palavra, Senhor, que ela seja fortalecida dia após dia. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Meus irmãos, esse texto que a gente acabou de ler em Atos dos Apóstolos, ele acontece num momento muito especial da igreja. Ele acontece logo depois da descida do Espírito Santo sobre a igreja. Lá no evento de Atos, no capítulo 2, onde a igreja ela foi restaurada, ela foi selada com o Espírito Santo de um modo em que ela se expandiu de uma forma tremenda sobre a terra. E no texto que nós acabamos de ler, conta-nos que a igreja primitiva, ela enfrentou uma grande
situação difícil de perseguição por meio das pessoas. Por meio das pessoas onde essa igreja estava incluída. Até o apóstolo Estevão, ele foi tido como o primeiro mártir, porque você lembra da história, Estevão, ele foi apedrejado, vivo, por ele crer no Senhor Jesus. Ele foi tido como o primeiro mártir a ver os céus abertos, e Jesus o aguardando, porque ele morreu por causa do Evangelho. Ele foi apedrejado por causa do seu testemunho fiel a Cristo. Ele foi apedrejado porque ele dizia e falava a respeito da sua fé. E entre as pessoas que consentiram a morte de Estevão, que disseram, que concordaram com a morte de Estevão, estava um fariseu zeloso, um fariseu que consentiu que ele pudesse ser morto, Saulo. E Saulo, logo depois, passando algum tempo depois, ele se transforma em apóstolo Paulo. Deus transformou aquele que iniciou uma perseguição violenta contra a igreja. E nesse texto que nós vemos violento, a tradução do hebraico, quando diz essa palavra violência, ele se assemelha à violência de um animal que estraçalha a sua vítima. Ele não era generoso quando ele entrava nas portas. Ele não era generoso quando ele entrava nas casas. Ele não era generoso quando ele perseguia os cristãos. Ele era violento ao extremo. Saulo iniciou essa perseguição violenta contra a igreja, a ponto de que cristãos que estavam em Jerusalém, eles foram espalhados por todos os lugares, por todas aquelas regiões. Mas os apóstolos continuaram. E a igreja, ela foi dispersa naquele momento. Ela foi dispersa, mas ela não foi destruída. Muitas pessoas queriam que a igreja parasse, mas em um momento diferente, com a atuação de Deus, essa igreja que antes se concentrava em Jerusalém, ela foi espalhada por uma área bem maior. E diz a Bíblia que, ao contrário do que eles queriam, essas pessoas que foram espalhadas levavam a palavra do Senhor a mais longe. E o que a gente pode aprender com esse relato? O que a gente pode aprender com essa palavra para a nossa igreja hoje? Eu quero te chamar a atenção em 3 pontos. A igreja é um lugar para conviver com Deus. A igreja é um lugar para conviver com os irmãos. E a igreja é um lugar para conviver com o mundo. Quando nós estamos falando que a igreja é um lugar para conviver com Deus, nós precisamos entender, e que você entenda, que a igreja não é só um prédio. A igreja não é só a nave desse templo. A igreja não é uma instituição onde diz Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, Igreja Batista, Igreja Assembleia de Deus. Isso são títulos, placas que se colocam em denominações. Igreja não é uma organização. A igreja é o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus chamado para conviver em comunhão com Ele. Essa é a diferença. Muitas pessoas acreditam que a instituição, a placa de igreja, ela define o que é ser igreja. Eu pertenço à igreja A, à igreja B, à igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso eu sou exato, e por isso eu sou certo, e por isso eu sou santo. Não, nós temos um reino que vai além dessas denominações, dessas instituições. E a comunhão com Deus, isso é o principal para nós. Porque esse é o conceito central na fé cristã. Se nós não temos comunhão com Deus, se não conhecemos ao Deus para quem servimos, se não temos, por meio de Cristo, uma relação pessoal com Deus, nós não sabemos o que é ser igreja. Porque a igreja, ela existe para glorificar a Deus. A igreja, ela existe para adorar a Deus, honrar o seu nome, em espírito e em verdade, como diz a palavra do Senhor. Nós devemos obedecer essa palavra.
nós devemos andar conforme esta palavra. E como um benefício, Deus nos dá a sua presença e o seu amor. Você sente a presença do Senhor na sua vida? Você tem desfrutado do amor de Deus na sua vida? Alguns mártires sofreram, meu irmão, até a morte. Quando nós dizemos mártires, não é uma pessoa que somente morreu de uma forma bonita. Eram mortes dolorosas, pessoas eram queimadas vivas, crucificadas de ponta cabeça, tinham as suas cabeças arrancadas do seu corpo. Isso não é morte gloriosa. E justamente por falar a respeito do nome de Cristo, pregar o amor, pregar a salvação, pregar um reino que veio para que houvesse vida. Esses mártires sofreram, mas essa perseguição, ela não impediu que a igreja primitiva, ela continuasse no seu propósito. Muito pelo contrário, eles foram levados a depender mais de Deus. E eles oravam mais. O mundo estava contra a igreja, eles precisavam de alguma coisa para se firmarem em sua fé. Eles dependiam do Senhor porque não tinha mais nenhuma outra pessoa para depender. Eles estavam dependentes de Deus, oravam mais fervorosamente. Eles se reuniam e perseveravam em oração, como diz a palavra de Deus. Eles pregavam mais vigorosamente. Ainda que meu sangue se derrame aqui, eu quero que meu sangue seja como sementes que frutifiquem em árvores grandes e frondosas. Um exemplo é Pedro. Pedro, no dia de Pentecostes, vai lá e prega, mais de 2.000 almas se convertem ao Senhor. Este povo estava confiando na graça e no poder de Deus. Você e eu, meu irmão, nós somos a continuidade desta igreja. Esta igreja rompeu mais de 2.000 anos até chegar a nós. E nós somos essa continuação. E por isso nós precisamos cultivar isto também. Nós precisamos continuar, especialmente no momento de dificuldade, no momento de sofrimento, angústia. Nós temos que voltar-nos a Deus e cultivar essa intimidade com o Senhor. Você se sente desesperado, você se sente sozinho, você se sente só na caminhada da fé. Nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração. Nós precisamos entender que nós, como igreja, estamos aqui para apoiar uns aos outros. E que nós convivamos com o nosso Senhor. Busque a Deus de todo o teu coração. Entregue-se ao Senhor de todo o seu coração. Busque a Ele pela palavra. Busque a Ele em oração. Busque a Ele entregando a sua vida a Ele completamente. É isso que Ele espera de você. A igreja é um lugar para conviver com os irmãos. E a segunda coisa que eu gostaria que você entendesse, que a igreja não é formada por indivíduos isolados. Não. Nós somos uma família espiritual. Muitas pessoas agora entraram na moda do desigrejados. Não precisamos mais de igreja. Não precisamos mais estar no meio dos irmãos. Mas a verdade é que uma igreja é uma comunidade, onde comunidade existem coisas em comum que nós compartilhamos juntos. Qual é a coisa comum que nós compartilhamos? Nós compartilhamos a nossa fé. Nós acreditamos em um Senhor, no mesmo Senhor. Nós acreditamos no Senhor Salvador. Nós temos a igreja é uma comunidade de esperança. Cristo nos deu uma esperança. Um dia nós vamos voltar aos céus. Nós vamos morar com Ele. Nós temos uma esperança viva em nosso coração. A igreja é um lugar de amor. Nós recebemos do Senhor amor. Quantos de nós não éramos
talvez nem amados pela nossa própria família, mas nós encontramos em Deus um Pai amoroso que nos aceita e nós sentimos que nós não somos mais órfãos. Deus institui a igreja para que nós possamos edificar uns aos outros, para que nós possamos servir uns aos outros, para que nós apoiemos uns aos outros nessa caminhada cristã. Você não precisa caminhar sozinho, você não precisa estar sofrendo sozinho. Você tem uma família na fé, você tem uma família que pode te apoiar. A Bíblia nos ensina a compartilhar entre os irmãos as nossas necessidades. Se você anda necessitado, se você anda necessitado de coragem, de encorajamento, aqui está um povo que não vai deixar você sozinho no caminho. Vamos te erguer, nós vamos levantar você, para que você caminhe junto conosco até os céus. Não importa por onde você esteja passando, se no vale ou lá no cume do monte, nós vamos sorrir com você, nós vamos chorar com você, mas nós vamos estar juntos. A perseguição, meu irmão, ela não impediu que os cristãos mantivessem essa comunhão. Muitas vezes eles se reuniam em cavernas, em locais secretos, mas eles estavam juntos. Você quer saber se isso deu certo ou não? Você é o resultado disso. Esse evangelho chegou aos nossos dias, essa palavra chegou a você, e nós continuamos viva, ela continua mais viva do que nunca em nosso coração. E nós temos a certeza de que nós vamos morar no céu, e tudo aquilo que Cristo nos ensinou, nós vamos ensinar aos outros também. A perseguição manteve esta igreja mais unida, em laço de amor, de fraternidade. Despertou nos irmãos uma solidariedade muito grande. Tem um texto em Romanos 12, em Romanos 12, no versículo 43, os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas. Por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos, unidos, e partiam uns com os outros o que tinham. Vendiam suas propriedades e outras coisas, dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas, partiam o pão, participavam das refeições com alegria, com humildade, louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E a cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. De acordo com esse texto, a igreja era vista como um refúgio. Muitas vezes essas pessoas não tinham o que comer, mas se juntavam entre os irmãos e uns dividiam o pão com os outros. Vendiam todas as suas posses, vendiam aquilo que eles tinham, e no lugar de ser egoístas, eles apresentavam um amor que era descomunal. Não me importa o que eu tenho, eu sou humilde a ponto de separar, de dividir com você. E era feito dessa forma, tanto que no versículo 47, eles louvavam a Deus por tudo que tinha, e cada dia o Senhor juntava ao grupo das pessoas, as pessoas que iam sendo salvas. Elas caíam na graça do povo. Era algo diferente, não era algo normal aquilo. Ser igreja era algo especial. E as pessoas viam isso. Por que tanto amor? Por que tanta humildade? Por que tanta graça nesse lugar? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Em Jeremias, no capítulo 3, no versículo 15, o profeta diz o seguinte: darei-vos pastores segundo o meu coração, para vos apacentarem com ciência e inteligência.
Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e nós vemos quanto Deus tem abençoado o pastor desta igreja, a visão que ele tem dado aqui. Com visão, como diz a palavra, Deus nos deu pastor conforme o coração dele, para nos apacentar com ciência e inteligência. E a igreja aqui em Guarulhos, ela tem sido bênção para muitas pessoas. A igreja aqui em Guarulhos, ela tem diversos ministérios. Quantos ministérios, e cada um de vocês aqui deve fazer parte de alguns. São projetos voltados a, principalmente, a comunidade mais carente, a pessoas que têm uma situação de vulnerabilidade social muito grande. E nós vemos ministério de ação social, grupos familiares, nós vemos rede de apoio, serviço comunitário, projeto Apacentar. Nós vemos aqui casa de paz, cursos de capacitação. Nós vemos neste lugar distribuição de cestas básicas, como foi especialmente, eu me lembro especialmente desse ponto, quando a gente teve a pandemia nesse lugar. Fernando, eu não lembro exatamente quantos quilos de alimento. Você lembra mais ou menos? 2 toneladas de alimento. Esse povo aqui levantou. Isso não é para nossa glória, isso é para a glória de Deus. Isso é para exemplificar que este lugar aqui, ele tem sido abençoador também. Nós temos abençoado pessoas que necessitam. Nós somos um povo que se alegra com a justiça. Nós somos um povo que se alegra com a paz. Nós somos um povo que se alegra com o amor. E o amor que nós vimos de Cristo por nós. Assim como a igreja primitiva, nós temos a mesma confiança, meu irmão. E nós seguimos andando de fé em fé, tendo a mesma confiança naquilo que nos deu o Senhor. Eles tinham uma confiança de que os céus já estavam postos para ele. Nada mais nessa terra aqui era precioso além dos céus. A promessa de estar novamente com Cristo, ela sobressaía sobre qualquer ganância pessoal. Já não fazia mais sentido ter riquezas, ser ganancioso, ser individualista. Jesus tinha prometido um céu com bênçãos que a vida terrena não podia mais ser comparada àquilo. Como resultado, eles davam graça por tudo. Tudo para eles estava bom, porque eles tinham a certeza de que o aguardava era melhor do que a vida que eles estavam vivendo. E eles eram estimados por todas as pessoas por onde eles estavam. As pessoas estimavam aquele comportamento. E Deus ia acrescentando dia após dia a sua igreja. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que você está no caminho certo. Que você está fazendo o que é correto. Não tenha medo do que possa fazer o homem. Deus está com você. Continue fazendo o que é certo, mesmo que aos olhos de outros pareçam errados, mas você está fazendo aquilo que Deus colocou em seu coração. Como toda grande família, meu irmão, nós podemos ter decepções, mas é importante nós exercitarmos aquilo que Cristo nos ensinou. Nós amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. Nós perdoarmos uns aos outros como Cristo nos perdoa todas as vezes que nós nos chegamos a Ele e pedimos: Senhor, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aquele que tem me ofendido. Nós temos que colocar em prática, aceitarmos uns aos outros, assim como Cristo nos aceitou. Isso é a excelência do amor. Isso é você ser igreja. Não importa o outro, não importa o que o outro fez, você tem sempre o perdão para dar a essa pessoa que necessita de ser perdoada. A igreja é um lugar para conviver com o mundo. E essa terceira coisa que eu gostaria que você entendesse é que a igreja não é um gueto, não é a junção ou o ajuntamento de pessoas apenas que têm algumas coisas em comum
e acabam ficando juntos. Não é isso. Uma segregação de pessoas, não é isso. A igreja não é uma seita, e ela também não é uma ilha, onde você entra aqui e o resto do mundo não faz mais sentido, você não tem mais contato com ninguém. Vive lá na ilha de Lost. Os mais antigos aqui entenderão a referência, só os mais antigos. A igreja não é composta apenas de uma pessoa, de apenas um líder. A igreja é fazer parte de um corpo, meu irmão, o corpo de Cristo. E um membro isolado num corpo, ele não traduz o que é ser igreja. Um membro que está doente, ele não traduz o que é ser igreja. Alguém pode julgar a igreja conforme filtros que aprenderam a usar para interpretar a sua própria cosmovisão. Essa é uma frase um pouco complexa, mas eu quero explicar isso para você. Cosmovisão é aquilo que você entende como o mundo, a forma que você vê e percebe o mundo ao seu redor, por filtros, por entendimentos pessoais. Pode ser que alguém interprete diferentemente do que a igreja é, mas não é justo avaliar a condição de um corpo inteiro com base em uma única parte deste corpo que está dolorida ou precisa ser tratada. Se nós necessitamos do tratamento de Deus, se nós precisamos da graça de Deus, Deus nos convida a ser justos, Deus nos convida a ser corretos, Deus nos convida a ser irrepreensíveis aos olhos do mundo. Efésios 4:13 nos diz assim: até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Em outras palavras, a meta é que todos os membros da nossa comunidade, todos os membros da igreja cresçam e se desenvolvam para refletir o caráter e a perfeição de Cristo. Nós vamos chegar lá, talvez muitos de nós não vamos chegar a essa estatura de perfeição de Cristo, mas nós vamos ser diferentes daquele homem, daquele velho homem e daquela velha mulher. Nós estaremos apontando para uma vida diferente, para uma vida que honra e glorifica a Deus. Veja o que está escrito em Mateus 5, 11 a 16. É um texto um pouco longo, mas eu gostaria de ler com você. Bem-aventurados serão vocês, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. A igreja é o sal da terra. Você faz uma diferença incrível. Mesmo que você se ache pequeno, mesmo que você ache que você não pode fazer a diferença, só um pouquinho de você pode transformar o lugar onde você está inserido. Você é a luz do mundo. Ninguém, como diz a palavra, acende uma candeia e coloca debaixo de um cesto. Não tem como deixar que a sua luz não incomode as trevas. Não tem como deixar você
sem brilhar e incomodar ou retirar as trevas do ambiente onde você está. Todos vão olhar para você. Então, a palavra de Deus nos diz para que você testemunhe a respeito de Cristo, para que você proclame o Evangelho onde você estiver. Muitas vezes você não precisa falar, muitas vezes você não precisa ser um pregador eloquente ou pregar para milhões de pessoas. 2, 3, as pessoas que estão ao seu redor, elas vão notar essa tua diferença. Faça discípulos que queiram vir após você, que queiram ser como você, porque elas encontram em você uma referência para ser como Cristo é. Transforme aqueles aonde estão ao seu redor. A perseguição na igreja primitiva não matou aqueles cristãos, não matou o evangelho como eles queriam. Eles espalhou esse evangelho por toda parte, ampliou o evangelho, e nós hoje podemos colher os frutos. Então, faça como Cristo nos ensinou. Vá e espalhe essa boa nova. Na escola onde você vai, no trabalho onde você está, entre os seus amigos, na sua casa. Quantas pessoas na sua casa precisam ser alcançadas pelo Evangelho? Qual é o testemunho que você tem dado lá no lar, no seu lar? As pessoas querem seguir a Jesus porque elas veem uma transformação profunda na sua vida, ou elas preferem não participar do meio onde você está inserido porque isso não traz desejo de transformação a ela? Compartilhe a Deus enquanto você pode. Compartilhe o amor de Deus por onde você passar. Compartilhe o amor de Deus aonde você estiver. E para terminar, nós somos chamados para ser igreja, só para recapitular, para ser um lugar para se conviver com Deus, para ser um lugar para se conviver com os irmãos, para ser um lugar para convivermos com o mundo. Então que nós proclamemos as boas novas do reino de Deus, nós proclamemos o Evangelho por onde nós passarmos, que nós possamos também aproveitar, ser chamado filho de Deus, ser chamados de agentes do reino de Deus. Diga apenas às pessoas com que você está que Deus fez por você. Seja uma testemunha. Muitas vezes Deus quer usar a sua vida apenas por causa do teu testemunho. O que Ele fez com você? Ele te ama, Ele transformou o seu coração, Ele transforma a tua mentalidade, renova o teu pensamento, renova quem você é. Perdoe como Cristo perdoou. Esse é um dos maiores exemplos que a gente tem. Que Deus ajude-nos a viver com essa fidelidade, com essa coragem, com essa alegria que a igreja primitiva ela vivia, e com a mesma esperança que eles tinham. Amém? Então, como toda família, meu irmão, lembre que a gente pode ter decepções, mas que Deus, por seu Espírito Santo, Ele possa atuar no nosso coração e a gente aprender a perdoar aqueles que nos ofenderam, a orar por aqueles que nos perseguem e sermos uma referência do amor de Deus ainda nessa terra. Amém? Quero orar com você. Se ponha de pé, por favor. Deus, meu Senhor, a Tua palavra foi pregada nesta manhã, Pai. O que é ser igreja, de acordo com o que nós lemos, Senhor, e aprendemos de Ti por meio da Tua Escritura, a nossa regra de fé.
Deus, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor possa nos guardar como igreja, os nossos corações, a nossa mente, a nossa fé, a nossa esperança. Senhor, e como a igreja primitiva, Pai, ainda que passemos por tribulações, perseguições, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, guardar os teus filhos debaixo das tuas poderosas mãos. Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor possa, Pai, transformar o nosso coração, a nossa vida. Senhor, que nós possamos crescer, Pai, para chegar à estatura de varão perfeito. Nos ajuda, Pai, transformando o nosso ser. E que, Senhor, o teu perdão, Pai, esteja sobre nós. Se há algo em nós, Pai, que precisa ser mudado, que o Senhor mude, Pai. Que o Senhor traga à nossa memória, à nossa mente, Senhor, aquilo que precisa ser transformado. Mas o nosso propósito, Senhor, como igreja, é glorificar o teu nome. E eu peço ao Senhor que o Senhor use o teu filho, a tua filha, Senhor, e que ele não desanime, ela não desanime, de levar o teu nome, Pai, o nome do teu reino, a mais lugares, a mais pessoas. Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor possa cuidar deste povo, que o Senhor possa cuidar deste povo em Guarulhos, que o Senhor possa dar graça a este pastor que o Senhor colocou, Senhor, segundo o teu coração, para apacentar este rebanho, Deus. Abençoa o pastor Cláudio, abençoa os líderes dessa igreja. Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor possa, Pai, usar de forma, Senhor, maravilhosa esses líderes, que eles sejam referência, Senhor, de como o Senhor é bom, de como a sua bondade nos alcançou, Pai, da transformação que o Senhor fez em nossa vida. Deus, derrama sobre o nosso coração, Pai, perdão, que nós possamos perdoar uns aos outros, Senhor, assim como o Senhor fez. Que nós possamos, Senhor, ter em nosso coração a capacidade, Senhor, de agir conforme a tua palavra, orando por aqueles que nos perseguem, Pai. Em nome de Jesus eu peço ao Senhor que o Senhor faça uma transformação na vida destas pessoas, Deus. E assim como, Senhor, nós vimos a tua palavra dizendo como o apóstolo Paulo, Senhor, foi transformado de Saulo, o perseguidor, a, Senhor, o maior dos apóstolos que trouxeram a tua palavra a vários lugares, Senhor. Transforma aqueles que precisarem ser transformados também. Nós acreditamos no teu evangelho e no teu poder transformador. E que isso seja, Pai, um sinal da operação do Senhor neste lugar. É o que eu peço, Senhor, ao Senhor, em oração, te agradecendo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.